Olá, bem-vindos de volta ao módulo de Fisiologia Renal. No tópico Transporte de água e eletrólitos ao longo do néfron, estudaremos os túbulos distais e coletores. Como vimos anteriormente, a concentração urinária ocorre graças ao gradiente osmótico córtico-medular gerado pelo transporte dos íons sódio e cloreto pelo ramo ascendente espesso da alça de Henle e pela organização estrutural entre as alças de Henle e os vasos retos em um sistema de contracorrente. No entanto, ao analisarmos as partículas osmoticamente ativas do interstício medular e da urina, constatamos que a ureia ocupa um lugar de destaque nesse processo. Como mostra esta tabela, a osmolaridade no interstício da medula renal e da urina maximamente concentrada tem a ureia como responsável por 50% do total observado nas partículas osmoticamente ativas. Portanto, além do efeito unitário, ou seja, a capacidade de transporte de eletrólitos pelo ramo ascendente espesso da alça de Henle, e do efeito multiplicador, ou seja, a organização estrutural em contracorrente, o ciclo da ureia também responde pela geração do gradiente córtico-medular. Veja que no fluido intersticial, na ponta da medula, a ureia responde por 650 miliosmolar e cloreto de sódio por 750 miliosmolar. Na urina final, a ureia responde por 700 miliosmolar e os outros solutos, como sódio, cloreto, potássio, urato, creatinina e etc., por outros 700 miliosmolar. A soma disso, é lógico, corresponde a 1.400 miliosmolar, que é a capacidade máxima da concentração urinária pelos rins. Essa figura mostra a maneira pela qual a ureia recircula entre os túbulos coletores e o interstício renal. Observem que, à medida que a água é removida dos túbulos coletores, a ureia aumenta a sua concentração, sob o efeito do hormônio antidiurético, o que é representado pelo tamanho das letras que formam a palavra ureia. Então, por difusão facilitada, a ureia recircula entre a luz tubular e o interstício. O transportador de ureia também é estimulado pelo hormônio antidiurético. Em um outro enfoque, observamos nessa figura as rotas de recirculação da ureia. A saída da ureia por difusão facilitada dos ductos coletores e sua recirculação na medula renal e difusão para os ramos ascendentes da alça de Henle, descendentes finos e também a remoção pelos vasos retos, fazendo com que essa ureia seja novamente filtrada e novamente concentrada nos ductos coletores, formando assim o ciclo da ureia, responsável pela manutenção da concentração elevada de ureia na medula renal. É importante ressaltar que os transportadores associados aos mecanismos da concentração urinária são alvos farmacológicos para as diferentes classes de diuréticos. A seguir, veremos o perfil molecular dos transportadores presentes ao longo do néfron. Essa figura representa a expressão de diferentes tipos de transportadores ao longo do néfron. O CFTR, que é o regulador da condutância transmembranar da fibrose cística, está presente em todo o néfron e sua mutação está associada à falha do mecanismo da concentração urinária. O CFTR funciona como um canal para cloreto. O trocador sódio-hidrogênio do tipo 3, como o nome indica, é responsável pela secreção de hidrogênio para a luz tubular em troca pelo íon sódio. Um canal para potássio da membrana
externa renal está presente no ramo ascendente espesso da alça de Henle e dos túbulos distais finais em diante. O cotransportador sódio-cloreto está presente nos túbulos distais iniciais. Esses transportadores são alvo farmacológico para os diuréticos do grupo tiazídicos. Já o cotransportador sódio-potássio 2-cloretos, presentes na alça ascendente espessa de Henle, também conhecido como responsável pelo efeito unitário do mecanismo de contracorrente, também são um alvo farmacológico importante para o diurético, cujo princípio ativo se chama furosemida, é vendido comercialmente como Lasix. E em azul, finalmente, temos os canais epiteliais para sódio, que estão expressos nos túbulos distais iniciais. Esses canais também são alvo farmacológico para o diurético amilorida, que também é vendido comercialmente com o nome de Moduretic. Nesta outra figura, analisamos os padrões de expressão dos sistemas de transporte de sódio e potássio e suas proteínas reguladoras ao longo do túbulo distal. Temos aqui o túbulo distal inicial, o túbulo distal final, o segmento conector e o ducto coletor. Então, notem que a ATPase sódio-potássio está presente ao longo de todos os segmentos tubulares presentes na membrana basolateral. O canal para potássio, localizado na membrana apical, assim como a ATPase, também está presente ao longo de todo o túbulo. O canal epitelial para sódio, que está presente a partir do túbulo distal final e é sensível ao diurético amiloride ou amilorida, e o cotransportador sódio-cloreto, presente nos segmentos distais iniciais e finais dos túbulos distais, também sensíveis aos diuréticos do grupo tiazídicos. Mostramos ainda a existência de receptores para os hormônios mineralocorticoides, também ao longo de todos os túbulos, especialmente nas células principais. Lembrem-se que, a partir dos túbulos distais finais, aparecem as células intercaladas, tipo 1, que secretam hidrogênio, tipo 2, que secretam bicarbonato, e as células principais, que apresentam esses transportadores e esses receptores aqui. Portanto, a participação das células principais é muito importante para a ação da aldosterona e também do hormônio antidiurético. Como já disse, MR significa o receptor para mineralocorticoides e a 11-beta-hidroxisteroide desidrogenase tipo 2, que converte cortisol em cortisona, limitando assim a ação do cortisol sobre os receptores mineralocorticoides, que pode levar à hipertensão. A expressão dos transportadores de sódio e potássio também são modulados pela dieta. Nesse experimento, nós vemos a expressão ao longo dos túbulos distais dos canais para potássio e para sódio, ambos localizados na membrana apical. Nesse primeiro caso, nós temos uma dieta de potássio variada, mantendo o sódio fixo em 0,3%. Note o que acontece com a expressão mostrada nessa barra em verde para os canais de potássio. Quando a ingestão é baixa de potássio, tenho
uma expressão, uma pequena expressão de canais para potássio nos túbulos distais. À medida que eu aumento a ingestão de potássio, eu também aumento a expressão para canais de potássio na membrana apical. Ora, isso porque esse é o único local onde o potássio é regulado no organismo. O potássio ingerido é totalmente absorvido no trato gastrointestinal e secretado pelos túbulos distais e coletores para a urina final. Portanto, o excesso de potássio ingerido é excretado neste local. Também, se nós fizermos o inverso, vamos fixar o sódio na dieta, fixar o potássio na dieta em 0,9% e vamos variar a concentração, a ingestão de sódio. E observamos que quando a ingestão de sódio é alta, praticamente eu não tenho a expressão de sódio nos túbulos distais. Quando eu diminuo a ingestão de sódio, eu aumento a expressão desses canais de sódio na membrana apical, porque é óbvio, nós temos uma reabsorção de sódio por esses túbulos de sódio e uma secreção de potássio. Ou seja, os túbulos distais são especializados em fazer uma troca de sódio por potássio, reabsorvendo o sódio e secretando potássio. Vamos analisar a dinâmica desse processo. Primeiramente, numa célula do ramo espesso da alça de Henle. Então, temos aqui representado o transportador NKCC, sódio-potássio 2 cloretos, que é inibido pelo diurético furosemida, que também é conhecido comercialmente como Lasix. E temos aqui os canais para potássio da membrana apical, que são canais para vazamento, né? Mostrando que aqui nós temos dois tipos, um com uma condutância maior, outro com uma condutância menor, mas isso não vem ao caso. O que é importante aqui é notar que o potássio que é trazido para dentro da célula através do cotransportador volta para a luz tubular e recircula neste processo, fazendo com que o transportador funcione trazendo sódio, potássio e 2 cloretos. O sódio é trocado por potássio na membrana basolateral através da TPase sódio-potássio e o cloreto se difunde através de um canal tipo CLC. Esse é um canal para cloreto com uma subunidade Bartina. Esse nome vem da síndrome de Bartes, que esse canal também está presente no sistema auditivo e quando existe uma mutação dessa Bartina, induz a surdez. Mas o que nós vemos aqui é que o sódio é absorvido da membrana pela membrana apical e levado para o interstício através da TPase sódio-potássio e também pelos canais de cloreto. Já nas células principais dos túbulos distais, nós temos aqui agora um canal epitelial para sódio, que também é bloqueado pelo diurético amiloride ou amilorida, vendido comercialmente como Moduretic. E também temos aqui o canal de vazamento para potássio, né? Note que aqui o trocador, ou melhor, a TPase sódio-potássio, carrega a célula com potássio e ele vaza para a luz tubular, trocando pelo sódio, né? O processo aqui é eletroneutro. Então, o que acontece neste local é que eu estou secretando potássio,
e reabsorvendo sódio. Esse processo ele é regulado pela aldosterona, como veremos mais adiante. Um fato importante a ser comentado é a mudança dos hábitos alimentares do homem caçador-coletor para o atual. Ela foi acompanhada por uma redução na ingestão de potássio devido à diminuição de consumo de produtos crus ricos em sais de potássio. Assim, a ingestão diária média de potássio de 200 a 300 miliequivalentes diminuiu para 70 a 80 miliequivalentes. Como resultado, a relação potássio-sódio na dieta mudou de 100 vezes no caçador-coletor para 0,3 nas civilizações, nas sociedades ocidentalizadas. Essa mudança dietética, que é exclusiva da espécie humana, foi rápida em termos evolutivos e, portanto, nossa genética provavelmente ainda está adaptada a uma dieta pobre em sódio e rica em potássio. A discrepância entre nossos genes e nossa dieta pode explicar o efeito prejudicial da ingestão de muito mais sódio do que potássio no desenvolvimento da hipertensão e doenças cardiovasculares. Nesse contexto, é revelador notar que a maioria dos genes identificados em humanos e camundongos como controladores da pressão arterial são precisamente os genes envolvidos no controle renal de sódio e potássio. Esse esquema mostra as ações rápidas da aldosterona sobre os transportadores de eletrólitos em células intercaladas e em células principais do ducto coletor renal. A aldosterona age intracelularmente através dos receptores de mineralocorticoides, ativando as ATPases de hidrogênio da membrana apical das células intercaladas e os canais para potássio. Nas células principais, a aldosterona ativa os canais para sódio, tráfego de canais para sódio na membrana apical e também os canais para potássio. Na membrana basolateral também existe esse efeito, principalmente de se notar na ATPase sódio-potássio. Se você aumenta a demanda por transporte de sódio, você tem que suprir a célula de transportador também. Esse fato pode ser analisado também do ponto de vista eletrofisiológico, pensando simplesmente no aumento da permeabilidade ao sódio na membrana apical, deixando a luz tubular mais negativa, favorecendo então o gradiente eletroquímico para a saída do potássio. Dessa maneira, na ausência de aldosterona, medimos uma diferença de potencial de cerca de menos 40 mV na luz dos túbulos distais e na presença de aldosterona, essa diferença de potencial fica mais negativa, com cerca de menos 60 mV. Vejamos os mecanismos de ação da arginina vasopressina ou hormônio antidiurético. O hormônio antidiurético recebe o nome de vasopressina porque o primeiro efeito visto desse hormônio, que foi observado através da injeção de extratos de neurohipófise em cães, levando ao aumento da pressão arterial, e pensou-se que ali era um local de regulação desse parâmetro. Com o tempo, nós aprendemos que, na realidade, existem dois tipos de receptores para a vasopressina. Nós temos o receptor V1 na célula muscular lisa dos vasos e temos os receptores V2 nas células epiteliais. Lógico, como um hormônio, ele atua pelo sangue e os receptores estão localizados na membrana basolateral. O hormônio antidiurético atua em vários transportadores de água e eletrólitos. Nessa figura,
nós vemos o efeito do hormônio antidiurético ativando receptores do tipo V2 e a adenilato ciclase e promovendo o tráfego de transportadores do tipo NKCC na membrana apical do ramo ascendente espesso da alça de N, responsável pelo efeito unitário do mecanismo de contracorrente. Nessa outra figura, nós temos aqui a arginina vasopressina estimulando o receptor do tipo V2 e também ativando a adenilato ciclase e promovendo, então, a ativação do cotransportador sódio-cloreto e também da ATPase sódio-potássio na membrana basolateral. Esse cotransportador sódio-cloreto, como disse anteriormente, ele é alvo farmacológico dos diuréticos do grupo tiazídicos. Novamente, aqui vemos a ação do hormônio antidiurético ativando receptores V2 através da adenilato ciclase, estimulando então os canais epiteliais para sódio, que são bloqueados pelo diurético amiloride ou amilorida, comercialmente conhecido como moduretic. Simultaneamente, ocorre também a ativação da TPase sódio-potássio para suprir a demanda pela reabsorção de sódio. A regra geral é: quer reabsorver água, reabsorva sódio. Quer excretar água, excrete sódio. Aqui vemos o efeito do hormônio antidiurético sobre os canais para a água. Nós temos na membrana apical canais para a água constitutivos aquaporina 3 e aquaporina 4, enquanto que na membrana apical temos a aquaporina 2. A aquaporina 2 não é constitutiva, ela é justamente regulada pelo hormônio antidiurético. Na ausência do hormônio antidiurético, não existem canais para a água na membrana apical e esse epitélio torna-se impermeável. Portanto, o fluido tubular que passa por aqui vai ser excretado na urina. Já na presença do hormônio antidiurético, vai ocorrer a inserção de vesículas subapicais na membrana apical, fazendo com que haja a inserção de canais para a água e, consequente, aumento na sua permeabilidade, fazendo com que essa água agora seja reabsorvida por osmose. Finalmente, temos o efeito do hormônio antidiurético sobre o transportador de ureia. Transportador de ureia do tipo A1 na membrana apical, que é regulado pelo hormônio antidiurético, e do tipo A3 na membrana basolateral, que também sofre influência do hormônio antidiurético. Então, dessa maneira, vimos que o hormônio antidiurético atua não apenas sobre a reabsorção de água propriamente dita, através da inserção de canais para água na membrana apical, mas também no transporte de solutos importante para que essa reabsorção de água aconteça. O controle da liberação do hormônio antidiurético é exercido por receptores periféricos de pressão e volume e também por receptores centrais de osmolaridade. No caso de diminuição da osmolaridade ou de aumento do volume extracelular, ocorre a inibição dos neurônios magnocelulares e o antidiurético é inibido. No caso de aumento da osmolaridade ou diminuição do volume extracelular corporal, ocorre a estimulação dos hormônios para a síntese e liberação do hormônio antidiurético.
Os osmorreceptores são células que são ativadas pelo aumento da concentração de sódio, seja no líquido extracelular ou, no caso, no líquido céfalo-raquidiano, e também de osmolaridade. A ativação dessas células se dá por metabólitos do ácido araquidônico, que ativam canais para cálcio, ou simplesmente é, trocadores sódio-hidrogênio que ativam canais para sódio sensíveis a ácido. Dessa maneira, essas células ficam mais excitáveis e vão enviar mais potenciais de ação para os neurônios produtores de hormônio antidiurético. Para quantificarmos a quantidade de água que é excretada ou reabsorvida, devemos definir os seguintes parâmetros: clearance ou depuração osmolar, clearance ou depuração de água livre, transporte tubular de água. A definição de clearance, como vocês já viram anteriormente, é o volume de plasma que fica livre de alguma substância na unidade de tempo minuto. Ou necessariamente, não precisa ser uma substância, mas pode ser a soma de todas as partículas. E aí nós temos o clearance osmolar. O clearance de água livre, da mesma maneira, é a quantidade de água livre de soluto que está sendo excretado. O que significa isso? Que estamos excretando uma urina mais diluída que o plasma. Estamos jogando fora água sem soluto. Ou, ao contrário, quando estamos reabsorvendo água na presença de hormônio antidiurético, ao invés de fazer o clearance de água, nós estamos reabsorvendo água. Então, nós dizemos que estamos fazendo o transporte tubular de água sob o efeito do hormônio antidiurético. Assim, podemos ver a seguinte relação. Representamos aqui o fluxo urinário como a somatória de solutos e água depurados do plasma. FU, fluxo urinário, é igual à soma do clearance de água mais o clearance osmolar. Ora, a urina é composta por água e solutos, então é perfeitamente factível escrevermos essa relação. Ou podemos escrevê-la da seguinte maneira: clearance de água é igual ao fluxo urinário menos o clearance osmolar. Ora, por que nós precisamos dessa relação? Para obter o clearance de água, nós precisaríamos ter a concentração de água na urina, a concentração de água no plasma. Ora, a água por si só é definida como solvente, então, portanto, não temos a concentração de água. Não podemos calcular o clearance de água, mas podemos calcular o clearance osmolar. O clearance osmolar é a quantidade de partículas excretadas na urina dividido pela quantidade de partículas no plasma. Portanto, nós temos a osmolaridade urinária vezes o fluxo urinário dividido pela osmolaridade plasmática, e aí temos o clearance osmolar. O fluxo urinário é facilmente determinado, é só medi-lo. Então, se temos fluxo urinário e se temos clearance osmolar, podemos facilmente determinar o clearance de água. Quando o clearance de água for menor que zero, e isso acontece quando o clearance osmolar for maior que o fluxo urinário. Observe a relação. Então, dizemos que houve reabsorção de água nos túbulos coletores. Então, nós dizemos que temos TC de água, transporte de água nos túbulos coletores. Ou seja, estamos reabsorvendo água sob o efeito do hormônio antidiurético. Para terminarmos e também fixar os conceitos que acabamos de ver, resolva esses
problemas e em seguida nos encontraremos para resolvê-los em conjunto. Até logo!